Acho que a gente tem que respeitar. Boa noite. Nós estamos aqui, mais um encontro, né? Às quartas-feiras. Hoje, eu vou mostrar para vocês um lugar que você pode bisbilhotar, vou colocar essa palavra, para saber, por exemplo, o que aquele deputado federal ele gosta de mandar emenda parlamentar. Isso o pessoal tem muita dúvida, porque um deputado federal, por exemplo, às vezes ele gosta só de saúde. Aí você quer uma emenda, pede uma emenda para ele de esporte. É claro que não tem empatia, não vai ter conexão. E aí eu acredito que ele não vai te dar essa emenda, porque o perfil dele é saúde e você está pedindo esporte. Então, é bom a gente ter um conhecimento, não estou dizendo que você vai ficar craque, mas você vai ter um conhecimento, pelo menos, para saber qual o perfil dele, o que ele vai, o que ele gosta de mandar emenda parlamentar. Para quem não sabe, a emenda parlamentar, eu estou falando do federal. Um deputado federal ele pode mandar emenda para o país inteiro. Então, por exemplo, se ele é da Bahia, mas ele sabe do meu projeto aqui no Instituto, aqui no Rio de Janeiro. Ele pode mandar emenda para mim. Não precisa ser regional, local. É claro que, muitas vezes, eles preferem localmente, porque ele já tem aquele pessoal que vota nele, mas a gente também pode votar em outro estado. Então, não é necessariamente estar no próprio estado. Agora, em relação a deputado estadual, vereador, não existe uma plataforma que você mexa para você descobrir esse tipo de coisa. Então, por isso que eu não falo sobre isso, porque é muito assim de bancada. O que é bancada? Por exemplo, PT, ele tem a bancada dele lá, os deputados estaduais ou alguns vereadores, ele tem uma bancada. Aí que essa bancada direciona verbas para algumas ações. Aí é mais localmente. Então, Estado é melhor você ir lá falar com ele. Porque pelo menos, eu nunca vi nenhuma plataforma, eu já fuxiquei tudo, nunca vi, entendeu? Um que eu descubra qual é o perfil dele. Agora, o deputado federal, não, tem. Então, por isso que ele é mais fácil. E os links que eu vou colocar, depois eu coloco lá no grupo para vocês entrarem, tá? Então, vou começar aqui a compartilhar. Antes eu quero falar o seguinte. Me fizeram a segunda pergunta. Tem uma pessoa que eu estou arrumando os documentos. Não sei se vocês sabem, eu faço estatuto, ata, etc. Aí, olha a pergunta da pessoa. Um advogado falou comigo que, em vez de fazer associação, a gente fazer uma organização. Aí eu fiquei pensando, o que esse advogado está pensando? Gente, pelo amor de Deus, eu já falei isso, vou repetir. Eu vou mostrar aqui de novo o meu CNPJ, para vocês ficarem claros. Eu não sei se a pessoa está aqui. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Juridicamente, está vendo isso aqui, ó? Código de natureza jurídica é uma associação. Aí a gente fala assim, o Instituto Teresa Tosta, que eu dirijo. Para quem não sabe, eu dirijo essa organização. Eu falo que ela é uma organização. Eu falo o Instituto Teresa Tosta, mas juridicamente ela é uma associação. Não existe juridicamente uma associação. Uma organização, uma instituição. Isso são nomes que a gente dá para definir que ela é uma organização. Está claro isso, gente? Pelo amor de Deus. Para com essas confusões. Eu quero abrir um instituto, eu quero abrir uma associação.
uma organização, eu quero abrir uma casa, um casa-lar, eu quero abrir uma casa de recuperação, eu quero abrir um teatro cultural, eu quero abrir. Você pode abrir tudo, mas se você quer uma organização sem fins econômicos, ou ela é associação, ou ela é fundação. Também já falei qual a diferença. Fundação requer outro tipo de documento, requer uma sede própria. A gente fala, é claro que do jeito que eu falo é bem simples. Normalmente, fundação é quem tem dinheiro. Os pobres, igual a gente, é associação. Ah, Regina, você está discriminando. Não, eu estou tentando ser clara e bem objetiva. Eu não quero humilhar ninguém, mas eu também sou associação. Ficou claro? Se alguém falar o contrário, gente, conserta, porque está errado. E outra dúvida, o governo federal, às vezes, ele aumenta para 20 códigos e, às vezes, ele abaixa para 15 códigos. Então, se você vai fundar uma associação, dependendo do período que o governo está, ele pode só deixar 15 quenais. Quenais que eu falo são esses códigos aqui, ó. Ou ele pode ter, o meu tem 20, por exemplo. Hoje eu não sei, porque eu ainda não, assim, eu não entrei com nenhum documento ainda para eu saber se está 15 ou está 20, tá certo? Mas o meu tem 20. Então, espero que tenha terminado essa dúvida. O Instituto Teresa Tosta é uma organização social. O Instituto Teresa Tosta é uma instituição. O Instituto Teresa Tosta é mais o que se fala? Mas, juridicamente, é uma associação privada. E até esse nome privada, às vezes, também dá polêmica, porque pensa que é empresa, e não é. Tá certo? Então, fechamos esse assunto. Aí, agora, vamos lá para os finalmente. Onde que eu botei? Deixa eu ver aqui, que a gente abre tanta coisa, né? Aqui. Aqui está, a gente chama de CIOP. Quem quiser, eu já posso até botar aí, se quiser, mais ou menos. Se bem que não era bom abrir junto comigo, senão tu não vai ver, depois tu vai se enrolar. Então, aqui, eu vou dar esse link. Aqui que a gente vê, faz uma pesquisinha básica, e eu vou entrar justamente no que eu disse, na emenda. Então, eu venho aqui na emenda parlamentar, eu clico. Aí, aqui você vê que tem uns filtros, que a gente vai clicar aqui. Está vendo os filtros? Tem por estados e município. Aí, aqui, ó, voltei, ó, estava aqui, tá? Voltei no passo 2. Está vendo aqui o passo 2? Aí, aqui no passo 2, você vai ter, ó, por autor de emenda, por tipo de emenda, se você quiser fazer uma pesquisa por partido, pelo UF, UF é RJ, Paraíba, isso que é UF. Número de emenda, se tiver um número, quem quiser. Normalmente, eu faço por GND, que eu vou explicar, modalidade. Eu passo também o autor, né? O tipo também do autor. Normalmente eu faço isso. Quem quiser também, por natureza de despesa, que eu também vou explicar, certo? Agora, você pode... ele abriu aqui todo mundo. Aí tu vai voltar aqui para o 3. Desculpa, voltou para o 1. Aí aqui no 1 você vai ver. Aqui, tá vendo? Ó, bancada estadual. Aqui dá para ver, ó, a bancada estadual. Dá para ver por comissão, por relator geral. Então, vamos...
Está vendo que ainda não tem 2025, porque ninguém está dando emenda ainda. Eu vou explicar isso também. Então, vamos fazer uma pesquisa, um filtro, de 2024. Aí você, algum amigo seu, aí você fala assim, eu quero um partido, eu quero ver, por exemplo, vamos escolher aqui um deputado? Vamos escolher escolher quem, hein? Vamos escolher a Tabata, que é do... Então, vamos lá. Tabata, é no T. Tabata é do PT, para quem não sabe. S, cadê? RST. Tabata Amaral, ó. Vou clicar aqui. Aí eu já cliquei nela. Então, eu botei aqui 2024, escolhi. E vou escolher emenda individual. O que a deputada Tabata Amaral, que é do PT, de São Paulo, o que normalmente ela dá emenda? Vamos descobrir. Vou botar aqui individual. Aí agora vamos. Já vai aparecer aqui. Aqui, ó. Então, vamos recapitular. Eu cliquei lá no primeiro, eu fui para o 3. Aí eu voltei para o 2 para escolher o que eu quero ver daquele deputado. Depois eu voltei para o 1 para escolher o nome do deputado. Então, você vai do 3 para o 2 e para o 1. Aí depois eu voltei para o 3. Certo? Então, vamos lá. Olha aqui a Tabata. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho, porque eu acho que está pequenininho, né? Uau, aumentei um pouquinho. Deixa eu tirar isso daqui para não confundir vocês. Está aqui, ó. Tabata, emenda individual, deputada federal. Aqui vem o número da emenda. Aqui vem o órgão que ela doou. Aqui diz a ação. O que é ação? Eu vou mostrar o que é ação. Tipo de despesa, se é transferência municipal fundo a fundo, se é transferência direta. Então, você vê aqui, ó, esse a definir vai depender do caso que ela deu, aí depois ela escolhe qual tipo de transferência que ela vai fazer. E aqui, ó, eu vou explicar também esses numerozinhos aqui. Aí aqui tá os valores. Tá vendo que ela tem, uma deputada federal, tem em torno de 38 milhões. Tá vendo aqui a emenda? Aí aqui você desce, essa modalidade, gente, é que a gente tem que descobrir, por exemplo, nós que somos do terceiro setor, a nossa modalidade é 50. Você, 41 é governo, por isso que está aqui municipal. Aí vamos ver aqui, ó, 50, ó. Instituições privadas sem fins lucrativos. Aí aqui está o número da emenda, aí você indo mais para o lado, e o valor da emenda. Ó, 2 milhões. É claro que, provavelmente, esse 2 milhões, ela não deu 2 milhões para uma organização. Eles pegam, muitos deles, eles pegam aquele valor e eles diluem para várias instituições. Por quê? Porque eles fazem, tipo, curral de votação para eles. É contra a lei isso? É. Só que é aquele lance. Contra a lei fazer, tu sabe como é que é, né? Porque os deputados, eles querem votos. Então, ele quer dar para a organização, mas depois ele quer que essa organização consiga votos para ele. Ele não fala isso abertamente, gente. A gente fala meio escondido, tá bom? A gente fala meio escondido. Mas a gente sabe disso. O que ele quer? Ele quer voto.
Por isso que tem muita gente que é contra a emenda parlamentar, porque isso é um meio que o governo inventou para conseguir dar dinheiro para pessoas para votar neles. No fundo, é isso, gente. Mas o que, é que eu posso fazer? Independente do objetivo, a gente tem que pegar o dinheiro para nós. Certo? Regina, oi. Posso fazer um comentário ou não? É melhor depois, pode ser? Já, Tá. já. Tá bom. Então, aqui, tá vendo aqui, ó, definir transferência, ó, 50, tá vendo aqui, modalidade, 50, 50, 50. E aqui você já vê o Ministério. Então, vamos voltar aqui, ó. 50. Ó, Ministério da Saúde. Lembra que eu conversei com vocês no início? Tem que, a Tabata gosta de saúde, tá vendo aqui? Saúde. Vamos ver se tem outra. Ó, saúde. Aqui, por exemplo, ó, Ministério da Ciência. Tem uma instituição aqui, ó, no meio, tá vendo? Que é 153.950. Mas tem aplicações diretas, que é via governo, municipal ou estadual. Tá vendo o número 90 aqui? Depois eu vou Depois eu vou explicar melhor isso. Então, você vai indo aqui, cadê outra instituição? Olha aqui. Aqui já é Ministério das Mulheres, ó. Então, ela já gosta de projeto que trabalhe com mulheres. E, ó, mulheres de enfrentamento à violência. Tá vendo aqui? Então, você olhando aqui o deputado, você vai ter mais ou menos o que ele... Qual a linha dele? Tem mais alguma? Tem aqui, ó, essa. Igualdade racial. Tá vendo? Políticas para o enfrentamento ao racismo. Então, você está vendo que a Tabata, ela é bem diversificada. Ela não é só de saúde só. Ela pega um pouquinho de cada coisa. Vamos ver aqui outro, ó. Ministério da Cultura, ela também dá, ó. Aqui, instituição aqui. Lembrando, nós somos modalidade 50. 40, 90. O 99 é como se fosse um coringa. 41, esses outros códigos, é tudo do. Tudo do. Só um minuto. Estou dando aula, daqui a pouco eu te ligo. Então, aqui eu espero que tenha claro. Eu vou mandar esse link. Então, vamos recapitular do zero. Vamos recapitular do zero. Eu vou mandar o link. Aí vocês vão entrar aqui. Emenda parlamentares. Aqui, no caso, como eu já tinha aberto, gente, ele já foi para o 2. Mas tu lembra que quando a gente começou, estava no 3. Aí tu vai para o 2, tu vai escolher se é número de emenda, por ação, por localidade, GND, modalidade. E aqui tu vai filtrar pelo ano e pelo deputado. Tu vai escolher o deputado que você vai olhar. Aí depois você volta para cá. Porque quando você escolheu lá, já aparece aqui só ele. Antes apareciam todos. Agora só vai aparecer a Tabata, porque eu escolhi a Tabata. Agora vamos entender, então. Modalidade. No nosso caso, é 50. O que é esse GND? Tem serviços e tem. Como é que é o nome? Tem você pode pedir o dinheiro para serviço e para comprar equipamento. São modalidades diferentes. Uma é 3 e a outra é 4. Está vendo aqui? Ó? Investimento. O que é o investimento? Vou comprar uma mesa, vou comprar uma cadeira. Agora, gente, vocês têm que entender o seguinte: isso não é para a organização, isso aí é para o projeto que você vai pedir emenda. Então, finge que você vai ter um projeto para fazer um grupo de música, uma banda de música. Então, o que tu vai precisar? Bateria, guitarra. Então, isso é investimento. Mas eu vou precisar de professor,
vou precisar de uma coordenação, com pessoa que limpa o espaço, aí você vai precisar do 3, que é despesa recorrente. E aquele projeto vai ser executado. Só que depois que executou, o que você comprar vai ficar para a organização. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha que fazer uma doação. Mas tem uma lei também que você tem que ter no teu... Lembra que eu falei que você tem que ter uma pastinha de deliberação, de leis, para que se alguém questione algum tipo de atividade que você executar, você tem como provar e mostrar para ele que você está fazendo certo. Depois, eu vou mostrar para vocês esses documentos que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês, mas em outra aula, porque senão a aula fica muito grande. Então, o Lula assinou um decreto que tanto a Lei Rouanet como as emendas parlamentares, quando comprar equipamento para executar um certo projeto, ele vai ficar para a instituição. Não era assim, tá bom? Não era assim. Você tinha que doar. Todo mundo ficava pau da vida por causa disso. Então, aqui você faz o filtro. Tem como baixar isso, Regina? Tem. Então, finge aqui da Tabata. Finge que eu quero pegar essas informações todas aqui. Eu selecionei tudo aqui. Vamos supor. Vamos selecionar tudo. Por partido também. Aí você vem aqui e você vai baixar aqui. Cadê? Onde é que é? Peraí. É porque eu aumentei aqui, aí eu não estou vendo o botãozinho para baixar. Aqui, enviar para o Excel ou exportar. Vamos exportar. Aí aqui ele já exportou. Então, vamos recapitular. Eu vim aqui com o botão direito e eu botei exportar. Aí ele já baixou aqui no download. Está vendo aqui a planilha? Você pode também baixar e depois ver com mais detalhes aqui. Você abre aqui. Eu pensei que ela fosse PT, ó. Já errei, tá vendo? Eu cismei que ela era PT. É porque ela é da esquerda, né? Por isso que eu cismei que ela é PT. Aí aqui, você amplia aqui, ó. Você pode olhar mais tranquilamente. Então, você pode baixar a planilha para depois analisar com mais calma. Tá vendo aqui, ó? Investimento. Aqui, lembrando, ó. Onde tem 50? Tem aqui, tem aqui. Nós somos 50, certo? Então, você pode abaixar a planilha. Ai, isso aqui, tô, hein? Vou botar não salvar, para não ficar perturbando. E aí, você vai fazer essa pesquisinha para quando você quiser ir atrás do deputado, que eu vou mostrar também, deixa eu mostrar logo. Espera aí que a gente já vai tirar dúvida. Eu sei que vocês estão agoniados aí. Só um minuto. Deixa eu ver onde eu botei. Vou botar aqui mesmo, porque depois eu vou botar aqui. Eu vou dar o link também, a Câmara. Depois que você fizer a pesquisa lá, aí você vem aqui, aí você vê os deputados na Câmara, que aí você pode entrar em contato, certo? Agora, uma dúvida também que muita gente tem é sobre como é que eu sei
Que tipo de oportunidade tem para que eu peça a emenda para esse deputado? Vou ficar mais claro, vou ser mais clara. Cada ministério tem uma cartilha. Só que a cartilha desse ano ainda não está pronta. Eu vou fazer também uma, a gente vai fazer um encontro só eu mostrando as cartilhas, como é que você baixa essas cartilhas. Por que eu não botei ali? Porque ainda não tem de 2025. Por que essa cartilha é importante? Que quando você vai conversar com um deputado federal, você tem que já ter na manga que tipo de projeto que você pode oferecer para que ele te dê emenda para você executar. E nas cartilhas que você vai ver isso. Então, por exemplo, esse GND, lembra que eu falei para vocês que tem de investimento e compra de equipamento. Então, você tem serviço e equipamento. É o GND. Você tem o código, ó. Lembra que o nosso código é qual? 50. Então, cada cartilha vem com esse tipo de coisa, detalhado. Então, por exemplo, eu abri aqui de mulheres, Ministério de Mulheres. Vamos ver o que o Ministério das Mulheres está precisando em 2024 para que eu fale com esse deputado e eu coloque um projeto para mulheres. Aí você vai vir aqui na cartilha, que já vem tudo explicadinho aqui. Então, aqui mais para frente. Aqui, ó. Uma oportunidade. Igualdade de decisão e poder para mulheres. Aí esse é um tipo de programa. Mulher viver sem violência é outro tipo de programa. Então, aqui ele está explicando como é que você identifica os programas. Ele está mostrando aqui o programa e aqui como é que fica no número que ele está mostrando. Então, vamos ver para ficar mais claro. Ó. Esse programa aqui, Igualdade, Decisão e Poder para Mulheres. Ação Orçamentária, 21GF, ampliação da participação efetiva das mulheres no espaço do poder de decisão. Aí aqui fala o quê, para que serve. Aí você vai vir aqui embaixo e vai ver. Pode ser para a nossa organização sem fins econômicos? Pode. Olha aqui, ó, o 50. Se não aparecesse o 50 aqui, você não podia pedir para executar esse projeto. Então, tem que aparecer o 50. Ó, custeio e investimento. Custeio é serviço e investimento é compra de equipamento. Pode. Certo? Tem valor? Vamos ver. Não apareceu, não. Não apareceu valor. Então, aqui, ó, a ser definido pelo parlamentar. Então, eu posso pedir 500 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque aqui não está definido. Você vai ver que chega um momento, aqui é outro programa. Apoio à implementação de casas de mulher brasileira e centros de referência da mulher brasileira. Vamos ver aqui se pode OSC. Ó, não pode. Está vendo aqui? Apareceu aqui 50? Não. Então, não pode. Esse aqui, estou fora. Então, você tem que... Quando a gente tiver o 2025, a gente for baixar, aí vocês vão entendendo melhor, porque vocês vão ter a cartilha. Essa aqui é de 2024. Já passou. Olha aqui, ó. Outro projeto. Central de Atendimento à Mulher, 180. Também não pode. Ó, aplicação direta. 90. Não pode, porque não tem 50. E assim vai, aí você vai olhando. Ó, esse 50 tem, ó. Então, essa, de repente, eu vou olhar.
se eu posso fazer, se eu não posso. Por quê? Porque depois, quando também eu vou explicar mais na frente, como é que você coloca todas essas informações quando você fizer o ofício para o deputado. Hoje, gente, o deputado, às vezes, ele entra com um assessor que não sabe esses detalhes, porque é um amigo que ajudou ele na eleição. Só que você, quando der um ofício, você já der tudo colocadinho, com as siglas, com tudo bonitinho, é muito mais fácil ele te dar o dinheiro, entendeu? Eu vou ensinar a fazer isso, o ofício, fazer tudo, tá bom? Agora eu resolvi só falar sobre isso, mas lembrando, ainda não tem a cartilha de 2025. Essa é antiga, não vale mais essa. É que eu já tenho. Eu tenho uma pasta com todas as cartilhas, porque eu fiquei fuxicando ano passado, certo? Então, agora eu vou abrir para tirar dúvidas. Pronto, vamos ver quem está em primeiro, levantou a mão. Oi, Regina. Oi, só a Glaucia que levantou a mão. Fala, Cláudia. Eu queria fazer uma colocação, que quando você falou a respeito da questão da boa noite, pessoal, para todo mundo, que a Regina já tinha dado. Quando você fez a colocação da emenda parlamentar, que eles fazem a distribuição dos valores, eles menosprezam o eleitor. E aí eu coloquei até lá no chat para eu não esquecer. O voto é secreto, né, gente? Então a gente tem que tá rindo, né? Você sabia que eu ia dizer isso, né? Então a gente tem que trabalhar defendendo o nosso interesse, né? Obviamente que se a gente comunga dos mesmos valores, daquela bandeira, daquele devido deputado, juntou, né? Deu match. Mas se não for, mas for o projeto, o cara que vai defender, que vai passar para a gente os valores por conta de que ele vai estar patrocinando o projeto, a gente está dentro, tá? A gente está dentro. Então, a minha colocação era essa. A gente escuta muita coisa, né? Todo mundo sabe disso aqui, porque eu só tenho adulto. Mas a gente sabe que quando chega lá na cabine, voto é secreto. Então, uma coisa que eu tenho conversado muito com a Regina é que a maioria das ONGs, né, trabalham com o sonho do projeto. Hoje a gente precisa trabalhar com a profissionalização do projeto. Sim, ótimo. Né? A gente precisa trabalhar com a profissionalização. Então, a Tabata, eu estava conversando com a Regina sobre ela. Ela faz editais para captar projetos, né, de educação e cultura em São Paulo. Então, ela está fazendo um processo transparente lá, legítimo, que ela pode fazer, e aí ela tem lá os pareceristas, tem os assessores que fazem a avaliação. Né? E os projetos que não têm? E os deputados que não têm esse tipo de trabalho? Mas se ele vai fazer para eu receber na educação e na cultura, se eu vou votar nele ou se eu não votei, aí fica só entre eu e a maquininha lá. Tá? Então, é uma colocação que, hoje, como profissional, eu falo essas orientações. Né? A gente não vai dizer para ele que a gente não gosta dele, que a mãe dele é feia, a gente não faz nada disso. A gente faz a política, né, com eles para a gente poder receber a verba e fazer o nosso projeto funcionar. É isso aí. Agora, como tem uma coisa que ela está falando. Gente, muita gente também erra falando assim, o meu projeto. Não, você tem uma associação e dentro da associação você tem projetos. Uma coisa que também muita gente erra. O meu projeto. Porque ele fala projeto como se fosse a organização, e não é. Dentro da organização, verdade. Projeto de esporte, projeto de música, projeto não sei das quantas, projeto tem início e fim. É uma coisa escrita, o que você vai fazer, quanto você vai gastar, quem você precisa, aonde você vai fazer. Então, o projeto é assim. Então, o deputado também deu dinheiro lá para o teu projeto, para você executar o teu projeto, é para aquilo.
O teu projeto precisa de uma geladeira, aí você vai colocar lá dentro. Tá certo? Aí depois vai ficar para a associação. Aí, na hora de elaborar um projeto, que eu, Glaucia, a gente também faz isso, a gente tem que usar a cabeça para que coisas fiquem para a organização. Certo? Porque quando você pega emenda parlamentar, lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura, você coloca projeto, uma ação que a tua associação vai executar. Isso tem que ficar claro, que muita gente erra também. Certo? Agora, Washington. Vai, Washington. Pode perguntar. Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado, mas vamos lá. Entendendo um pouco de emenda parlamentar. Eu tenho um deputado que eu vou lá no gabinete dele, eu levo uma proposta para ele aceitando, ele pode fazer todos os trâmites para poder receber essa verba. Não mas espera preciso, que ele vai fazer. Então, escuta, você já tem que estar com tudo preparado e dar na mão dele. Ele não vai fazer nada para você. Eu vou fazer todos os trâmites. Tá, então, isso não tem nada a ver da gente se cadastrar em plataforma, nada. É diretamente com ele. Eu levo toda a documentação, projeto pronto. Não. Ele é deputado o quê? Federal, estadual, ele é o quê? Federal. Eu vou levando o deputado federal do município, que o cara conhece o município. Então, eu vou no deputado federal do município de São João de Meriti. Não existe deputado federal do município. Não, eu digo do município, porque... Ele se candidatou aí no município, é isso, né? Então, o município que eu digo, o município que onde ele ganhou mais votos, né, foi o município. Então, nós temos lá esse deputado. Eu vou levar todo o projeto para ele, tudo mastigadinho, dá na mão dele, e a partir dali ele que executa. Eu não faço mais nada, né? Não, tudo errado. Não. Quem dera que fosse assim. Quem dera. Então, vamos recapitular. Você depois vai entrar onde eu entrei, você vai ver o nome dele, você vai ver o que ele gosta. Isso. Segundo, vai ter que esperar as cartilhas, e eu vou mostrar depois as cartilhas, para ver o que você vai oferecer, se está disponível. Tem todo esse processo. Por isso que as cartilhas são importantes. Eu sei que eu estou falando... Vocês ainda não trabalhou, mas eu não quis mais detalhar as cartilhas, porque eu quero quando a cartilha nova chegar, que aí vai ser mais claro. Sim. Tá certo? Aí a gente vai olhar na cartilha, aí ver o que você vai querer executar, aí a gente vai fazer um ofício com todos os detalhes, e aí você já pode ir desenhando algum projeto aí agora. Olha para Eu tenho um desenhado de esporte. De esporte. Você depois entra no link que eu vou mandar e veja se ele gosta, se ele já mandou emenda para algum de esporte. Tá? Não entendi. Não entendeu? Não, eu entendi. É porque eu cheguei atrasado, mas assim, a experiência... Entenda bem, a experiência que eu já tive de emenda parlamentar é o que eu não fiz, que é toma lá da cá. Então, assim, eu me fecho muito para essas coisas. Eu sou muito travado, né, mas é necessário que eu preciso buscar recursos para o projeto para poder fomentar o projeto. Mas, assim, a pessoa que quer tirar proveito do projeto, eu já fico com o pé atrás. Eu já não quero isso para o projeto, entendeu? Então, é isso que eu estou perguntando à senhora. Por exemplo, eu tenho... Vamos lá, ele gosta de esporte. Eu tenho um projeto a maioria dos deputados que eu conheço, que eu já consegui, eles não me pediram nada. Então, vai depender do deputado. Eu já tive dois. Pois é. É antiético falar não, mas eu tive dois que um queria me dar 500 mil, queria que eu devolvesse 350 mil, e o outro queria me dar 150 mil. Hã? Não aceita. Larga esse pessoal. Não, eu não aceito. Vai se ferrar. Eu já falei. Não, eu não aceito. Isso que eu estou falando para a senhora. É mau caráter.
Não, sim, eu não Não aceito. Eu aceita não mal faço esse tipo de parado. negócio. Não faz. Mas aí que eu tô Pode falando pra senhora, eu deixar. tenho um projeto de esporte. Eu tenho um projeto de esporte montado, bonitinho, com tudo, orçamento, tudo bonitinho, tudo que vai acontecer. Eu vou procurar, eu vou lá, né, na cartilha, tem um deputado fulano de tal, ele gosta de esporte. Eu vou pegar esse ofício, vou pegar eu vou pegar esse projeto e vou levar até ele, certo? Sim. Aí ele aprovou, gostou, aí todo o trâmite Aí você vai é ter que ter. eu- Eu já botei uma aula lá. Você tem que se cadastrar no Transfere Gov. Tu já se cadastrou no Transfere show, Gov? entendi. E tá lá no. Eu tenho um Tudo cadastro lá, depois. mas Então, tem que arrumar teu entendi. cadastro. Tudo vai ser pelo Transfere Aham. Gov. Ele só vai mandar o dinheiro. Você que vai se virar. Não, ele não vai fazer mais nada. É você Ah, que vai entendi. ter. É porque eu peguei aula atrasada. Então eu tenho um cadastro do Reference Gov, mas eu nunca escrevi projeto. Não, não vai botar projeto nenhum, porque lá dentro você só tem que olhar que o estatuto está direito, a eleição. Você tem que ver se o Transfere Gov está direitinho. Olha aquele vídeo que eu dei a aula, que você vai ver detalhezinho. Se tiver data, Não, mas se tiver ata errada, você tem que arrumar. Eleição sim, vencida, sim. tem que olhar isso tudo. Não, Porque depois que entendi, ele te entendi. der, depois que ele te der a carta dizendo que vai te dar emenda, aí vai vir um número, aí vai ser tudo pelo Transfere Gov. Não, entendi, entendi. Depois eu posso até mostrar mais detalhado. Eu faço outra aula semana que vem, de repente, mostrando o Transfere Gov. Eu acho que eu até vou fazer isso, Não. porque lá dentro tem uns negocinhos que o pessoal erra muito. Depois eu mostro. Semana que vem eu vou mostrar, então, Transfere Gov. Sobre Show, isso. show. Tranquilo. Mas aí, enquanto Não, não sair tranquilo. as cartilhas, a gente tem que esperar, porque as cartilhas vão te dar um norte para onde você vai pedir, entendeu? Não, entendi já. Mais Agora alguém? eu entendi. Que eu já vou acabar, porque eu tenho que resolver um probleminha com a minha cunhada. Mais alguma dúvida? Tatiana, ele fala. Eu consigo ter acesso às aulas anteriores de alguma forma? Por enquanto, não. Por enquanto, não, porque... Depois eu te explico. Tá bom. Então, eu vou acabar, tá, gente? Eu espero que fique claro. Eu vou botar o link naquele lugar. Vou dar um repeteco, porque tem gente que chegou atrasada. Como eu sou professora e às vezes eu sou muito boazinha. Eu não devia ser assim, não, mas tudo bem. Obrigada, Regina. Foi ótimo. Sempre bom, tá? Gostou? Tá aqui, ó. Cadê ele? Eu vou dar o link aqui desse mais. Oi? Eu cheguei um pouco atrasada na aula, mas obrigada pela disposição, disponibilidade aí de estar dando essa força. Eu vou dar o link dessa plataforma, aí tu vai vir aqui. Sum. Escolher emenda individual, que você vai olhar por deputado. Aí tu vem aqui embaixo, escolhe o deputado que você quer, certo? Aí depois você vai para o 2. O 2 já vai aparecer o deputado. E você escolheu no passo 1. Aí você vê aqui modalidade, tipo de investimento. Essa ação aqui que eu falei da cartilha. Regina, onde que eu vejo essa ação aqui? Ó? Tá vendo meu mouse mexer? A cartilha que define essa ação. Por isso que a cartilha é importante. Mas elas ainda, em 2025, ainda não tem a cartilha. Então, a gente vai ter que esperar. E repetindo, a gente é o modalidade 50. A gente é 50. Então, o deputado não gosta do 50, ele não gosta de dar para a organização sem fins econômicos. Certo? Aplicação direta, isso é coisa do governo federal ou governo municipal.
O deputado ele pode direcionar, por exemplo, para arrumar o conselho tutelar daquele município. Ele pode fazer isso, uma emenda para isso. Como vocês viram que é muito dinheiro, dá para eles fazerem isso. E como é que você baixa de novo? Você pega, clica aqui com direito, exportar. Aí você vai exportar essa planilha no Excel, igual eu abri aqui da Tabata. Essa aqui é da Tabata Amaral. Aí você vai ter a planilha com você, para você analisar, prestar atenção, observar direitinho, tá? Então, eu vou mandar depois o link para isso. Então, não tem mais dúvida, a gente vai acabar hoje. Semana que vem, eu vou mostrar o Transferigov, como é que vocês escolhem a atividade lá dentro. Lembrando, o Transferigov é só o cadastro. Você só pode botar projeto se alguém te der emenda ou se você concorrer a algum edital. Tá bom? Então, tchau, gente. Legal vocês estarem aqui. Obrigada, Regina.